Bom, essa live vai falar um pouco sobre os resíduos, o destino correto dos resíduos com o olhar da permacultura. Então, a gente vai falar um pouco sobre compostagem, sobre ecotijolos, e essa live faz parte do Festival da Limpeza, do Projeto Araras, do 21ª edição do Festival Anual da Limpeza. E já está acontecendo o festival desde semana passada e vai até esse domingo. É um festival que, desse ano, a gente está fazendo online por causa da pandemia, por causa do Covid. Então, a gente está fazendo essas lives online. E o Projeto Arara surgiu com um desses festivais em 2000. Enfim, eu e o Zeca, a gente faz parte do Projeto Araras. E está sendo uma delícia participar disso tudo. Bom, o tema desse festival Agora, é... Oi, Zeca! estamos nos vendo. Tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Bom, tem uma Já temos, galerinha já temos uma acompanhando. galerinha nos vendo, né? Podemos começar a falar coisas. Bom, eu já falei um pouco aqui sobre essa live fazer parte do Festival da Limpeza, Uhum. que esse ano está sendo online. Pois é, veja só. A que ponto chegamos? Pois é, né? O planeta está pedindo ajuda, Com realmente, né? certeza. E através dessas lives a gente vai tentar trazer um pouco de conhecimento para ampliar a consciência das pessoas também, né? Vamos fazer o que é Isso. possível com o que temos. E dá um. Eu vou me apresentar então, porque para quem não me conhece, né? Eu sou a Érica Broderwood, sou arquiteta, trabalho com sustentabilidade, arquitetura sustentável e agora eu estou me especializando em geobiologia, que é o estudo das casas saudáveis. Então a gente transforma a casa saudável não só no seu, na sua estrutura, né? Mas também nas suas energias. Fora isso, eu tenho um projeto junto com a Marina chamado Pé de Prana. Enfim, como eu estava falando, eu tenho um projeto junto com a Marina. Zeca, eu acho. Então, o Pé de Prana é um centro de desenvolvimento humano permacultural. Ou seja, é um lugar para ter vivências de autoconhecimento e conexão com a natureza. Então, a gente, nesse espaço que é aqui em Araras, Petrópolis, a gente vai fazer estamos fazendo vários cursos, como agrofloresta, yoga, meditação, bioconstrução. No momento a gente está meio parado por causa da pandemia, né? Então a gente fechou as portas para o isolamento social, mas estamos com projetos aí, como voltar com segurança, né? Respeitando o isolamento. Bom, acho que é isso. Você quer se apresentar, Zeca? Para quem não te Então, conhece ainda? primeiro, eu saber as pessoas estão ouvindo, porque eu já vi aqui mensagem de que eu não ouviram a minha voz. Então, alguém aí, por gentileza, confirma que está ouvindo. Nós estamos numa situação aqui bem precária, né, porque houve uma falta de luz muito forte aqui na região. Então, nós estamos com a internet improvisada, enfim, está meio complicado. Mas as pessoas estão me ouvindo? Alguém que esteja aí pode confirmar que está me ouvindo? Eu tô te ouvindo Enquanto a bem. gente espera, só. Hein? Diga, Eu tô te ouvindo. você está me ouvindo? Então tá bom, vamos em frente. Bom, Sim. meu nome é Então, Zeca falando. Neiva, sou morador daqui há já uns bons 20 anos, já ando aqui pela área há uns 30 anos, talvez. E a minha formação básica é meteorologia, eu sou meteorologista de formação e agora me dedico, meu grande hobby aqui é a observação de pássaros. E essa observação de pássaros me levou a
aprofundar minha ligação com a natureza. Então, hoje nós estamos bastante ligados com a natureza. E todas essas questões que nos envolvem, de uma maneira mais ampla, me interessam diretamente e me afetam também, né? Quer dizer, em suma, é isso que a gente pode começar a conversar. Mas uma coisa curiosa, né? Eu queria perguntar para a Érica, esse slogan, esse mote do nosso, o mote do nosso festival esse ano é Reflorestando a Vida, né? O que a gente entende de reflorestando a vida, Érica? Pois é, né? Eu acho que é nos nutrir novamente, né? Reolhar para esse lugar de que o planeta está precisando tanto de ajuda. E a vida é ciclos, né? A vida não é linear. A gente extrai da terra, mas a gente tem que devolver ela para o ciclo. Então, o mundo está gritando dessa forma porque a gente tira e depois joga fora, só que não existe esse fora, né? A gente tem que colocar de volta no ciclo. E é o que a gente estava conversando um dia, a gente tem que aprender com as outras culturas, com as culturas ancestrais. Reaprender, na verdade, né? Isso. Então, quando a gente entende que a vida é um ciclo, as relações são um ciclo, que não existe fora, que a gente tem que colocar esse lixo novamente no ciclo, você refloresta a vida, você refloresta as florestas, né? Você respeita as relações. Acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é uma mensagem bastante otimista, né? Dizendo que a gente ainda acredita que pode reflorestar o que virou um deserto, né? Que é a vida da gente de uma maneira mais ampla, falando do planeta e tudo, né? É muito interessante. E acho que você tocou no ponto essencial aí, que é ciclo, né? Eu acho que tudo que a gente faz aqui retorna para aqui mesmo. A gente não pode pegar o lixo daqui e levar para Marte, por exemplo. Isso não existe. Então, a gente tem que dar o nosso jeito, né? Aqui. E aí isso me remete a dois pensamentos que também você tocou aí, que são os conhecimentos dos povos ancestrais, né? E eu começaria lembrando a história da África do Sul, que é um outro assim, um slogan que veio muito forte com o bispo o Edmundo, como é que é o nome dele? Que é esse conceito que ele chama de Ubuntu, né? O Ubuntu é eu sou porque você é, nós somos porque você é e eu sou. Ou seja, é um chamamento ao trabalho comunitário, né? Quer dizer, a gente só existe com o outro presente, com o outro próximo. Então, se eu fizer o bem a você, eu recebo bem e vice-versa. Se eu fizer mal a você, eu recebo mal. Isso me lembra um pouquinho, né? Eu acho que o Tom Jobim se adiantou nessa história, né? Porque o Tom Jobim já falou lá que o fundamental é mesmo, né? É impossível viver sozinho, né? Então já veio o Tom mais uma vez, né? Porque ele já tem outro. Né? Fazer um parênteses aqui no Tom, o Tom merece parênteses de todos. Um parênteses do Tom é que ele disse que o fósforo, para fins de queima, de uma maneira geral, era uma arma tão perigosa, e ele estava se referindo às queimadas, né? Era uma arma tão perigosa que as pessoas deveriam precisar ter porte de fósforo. Da mesma maneira que você teria um porte de arma, você precisaria ter um porte de fósforo para... Mas voltando aqui ao que interessa. Então, estamos aqui. Então, eu estava falando do outro conceito, que é o conceito dos povos originários da América, que é o bem viver. Bem viver é uma coisa extremamente interessante, porque, primeiro, é uma tradução que é do buen vivir do espanhol, que o conceito do bem viver, que ele tem esse primeiro aspecto de que um convite às pessoas a viverem uma vida comum, quer dizer, mais uma vez, uma vida em comunidade, né? Mas, além disso, em comunidade com a natureza. E aí entra um aspecto que eu acho crucial da história toda, que é o seguinte: quando a gente usa determinados termos na nossa fala diária, como, por exemplo, recursos humanos, recursos naturais, capital humano, nós estamos tratando todas essas coisas como se fossem coisas e não sujeitos.
eu vou começar a falar um pouco sobre ações sustentáveis, porque o Zeca tá conectando. Ai, chegou a sair. Deixa eu ver se eu coloco ele de volta aqui. Bom, o que eu queria falar também um pouco é sobre a nossa responsabilidade quando a gente compra alguma coisa. Entender sobre os ciclos significa entender que quando você compra alguma coisa, você não compra só o produto. Você compra não só o conteúdo, você compra tudo. Você compra a embalagem. Então, você é responsável por tudo. Então, vamos dizer que você comprou um chá. Você não comprou só as folhinhas que vai fazer seu chá. Você comprou tudo, inclusive esse papel. Então, a gente tem que pensar não só no descarte, porque agora esse papel é seu, né? Esse plástico agora é seu. O que você vai fazer com isso? E a gente não tem que pensar só no descarte, né? Não é só para onde vai, se vamos reciclar, se vamos reutilizar, porque, como o Zeca estava falando, não dá para ir para Marte, né? Ou jogar no buraco negro do universo. E da onde vem? Como é que é feito? Vou tentar convidá-lo aqui novamente. E da onde vem esse plástico? Como é que é feito? Já que você é responsável por ele agora... Oi, Zeca, eu estou falando um pouco sobre o Eu estou processo, ouvindo você. tá? Eu fiquei fora aqui agora. Só vou terminar aqui o meu Claro, raciocínio, claro, aí você claro. volta, então. Claro, claro. E aí a gente vê se a internet vai ficar firme, forte. Enquanto isso. Então, agora a gente tem que pensar como você é responsável por isso daqui, pensa também como é que foi que isso aqui foi feito. Como é que foi extraído da natureza, como é que foi a fabricação disso, se teve mão de obra escrava, se não, né? Porque você virou um patrocinador dessa marca. Então, eu acho que agora a gente tem que pensar nesse ciclo todo, no processo, desde quando sai, porque isso é ser sustentável, não é só pensar no descarte, é desde quando sai da natureza até você devolver para a natureza e continuar esse ciclo. Acho que é isso, Zeca. Então, eu queria retomar o que eu estava falando antes, que é essa noção do bem viver, né? Que envolve uma parte que é a mesma coisa lá do que se diz na África do Sul, que é o Ubuntu, né, que é a vida em comunidade, mas que ela estende essa noção de vida em comunidade para a vida na natureza. E realmente, profundamente, entendendo essa história que a gente fala, nós estamos convencidos que nós somos parte da natureza, nós estamos integrados na natureza. Mas a gente se trai o tempo todo, mostrando que na vida real não é assim. A gente continua afastado da natureza. É afastado em que sentido? Então, eu estava dando exemplo. Quando você fala, por exemplo, em recursos naturais, a gente fala em capital humano, recursos humanos, eu estou falando em coisas e não em seres. Mas no que você estende essa noção para os seres, e aí eu faço aqui um parêntese para fazer uma analogia. Quando a escravatura, a colonização usou a escravatura para a escravidão, né, para se capitalizar, para, enfim, gerar rendimentos, o que justifica... Você está falando sobre a escravidão? Não, então, eu estava defendendo esse ponto de vista, que é a analogia que eu faço. Como as pessoas que escravizaram outros se justificaram para poder escravizar o outro. O outro não é humano, que o outro não é um sujeito de direito, é um objeto. Se o outro é um objeto, eu faço dele o que eu quero. Eu compro, vendo, enfim, eu faço tudo. Você pode, a gente pode, deve, tem que levar essa noção para as partes da natureza. Quando a gente diz que a gente é parte da natureza, sim, a gente tem que encarar todos os seres vivos como sujeitos de direito, não objetos. Eu não posso impunemente tirar as coisas e matar, etc. Nós estamos vendo seguidamente exemplos disso, né? Talvez fugindo um pouquinho aqui do roteiro, mas só lembrando a quantidade de impactos ambientais que nós tivemos nos últimos 2 anos. Nós estamos falando de Brumadinho e Mariana, nós estamos falando dos manguezais, desde o Maranhão até a Bahia, que foram afetados pelo derramamento de óleo no oceano.
E agora, né, agora, neste exato momento, nós estamos vendo, quer dizer, depois da Amazônia em chamas, do Dia do Fogo, nós estamos vendo a pior de tudo. Agora mesmo eu estava lendo uma estatística de que 39% do Pantanal já foi queimado. São milhares de animais, são milhares de seres mortos. Entendeu? Então, esse discurso de que, sim, eu concordo que nós somos parte da natureza. Não, ele tem que ganhar uma materialidade. Não basta eu dizer assim, eu acho isso. Não, acho, mas tem que colocar isso na prática, sair dessa fala. Bom, por que eu acho que isso é importante? Porque a Érica mencionou ciclo, várias vezes a gente falou em ciclo. E aqui eu adianto a conclusão, né? Eu conto o fim do filme para a gente poder não se perder no que eu quero dizer aqui, que é o seguinte: nós queremos falar para todo mundo que está aqui conosco que o lixo hoje é um problema enorme, um problema global, no mesmo nível de complexidade, de importância, de que outros grandes problemas que a gente está vivendo. Escassez de água, né? Poluição de ar, poluição dos oceanos. Só para dar uma ideia. Bom, então, antes de detalhar isso, vamos voltar a isso. Então, a Érica bateu mais de uma vez nessa ideia do ciclo. O que a gente produz aqui fica aqui. Eu não posso pegar o que sobra no final de um processo qualquer de produção e levar para Marte ou fazer qualquer outra coisa com ele. Não, ele fica aqui com a gente, óbvio, né? Estou falando uma obviedade, mas que tem que ser explicitada. E nesse enfoque, a gente tem que lembrar que o nosso modo de produção, nossos seres humanos, nossa humanidade, né? Ele se extrair do solo, extrair da água, extrair do ar, né? Criar o que a gente chama de matérias-primas, a gente vai processar essa matéria-prima e gerar produtos, e vai comercializar, vender os produtos, vai consumir, e no final vai descartar. Mas ao longo de todo esse processo, a gente está falando de retirar, e em cada fase desse processo eu tenho resíduos. No que eu tiro as coisas da terra, no que eu tiro o minério do chão, a quantidade de resíduos é fantástica. Está aí Mariana e Brumadinho, que não me deixa mentir, né? Também quando eu transporto, eu vou deixando restos pelo caminho. E aí eu produzo na fábrica, e a fábrica tem um monte de resíduos também, e por aí vai. Ao longo de todo o processo, eu gero resíduos. E o importante da história é que claramente não é um processo cíclico, como a Érica estava lembrando muito bem. Não é um ciclo, é um sistema aberto. Uma plantinha, ela cresce, né, ela tira nutrientes da terra, ela gera suas folhas, seus frutos, e as folhas caem, depois o tronco cai quando a plantinha morre, e tudo aquilo retorna para a terra. Os nutrientes que foram retirados, o carbono que foi usado, tudo isso retorna. É um ciclo fechado, né? Enquanto o nosso sistema de produção, ele não é um ciclo fechado, ele é um sistema aberto. Se ele é um sistema aberto, tem uma coisa fundamental. Como é que a planta faz todos esses processos? Usando energia. Quase todos os casos na natureza, a energia é energia solar. Há tantas exceções, né? Animais que vivem a 1000 metros de profundidade, tal, que não vê a luz do sol, mas é a absoluta exceção. A regra nossa é que nós usamos energia solar. A energia que está disponível o tempo todo é abundante e a vida depende dela. Quando você chega no processo do sistema linear, de onde vem a energia? A energia hoje em dia, vem essencialmente de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, né? E ela é retirada da Terra, gera mais resíduo quando é retirada da Terra, e ela é desperdiçada no final de contas. Então, nós estamos num sistema aberto que consome energia e não retorna energia, diferentemente do ciclo natural, do ciclo das plantas, dos animais, né? E ao longo de todo o processo gera lixo. E os números são espantosos. Os números do oceano, que eu já segui de perto há algum tempo, hoje, só para usar uma frase de efeito assim, tem mais lixo no mar do que peixe, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica. E em cada um dos oceanos, você tem no centro dos oceanos
uma ilha de lixo, essencialmente de plástico nesse caso, né? Porque os oceanos têm uma circulação, que a água gira todos no mesmo sentido, no sentido anti-horário, então esse lixo vai convergindo para o centro dos oceanos. As ilhas de plástico, que têm 2 a 3 metros de espessura, ocupam áreas enormes. Um navio não pode passar ali, porque senão entope tudo no navio e tal. Isso é em todos os oceanos do planeta. Então nós estamos chegando realmente a um ponto limite. Esse é que é o ponto. E a gente tem que entender hoje que o lixo, então, adquire uma tal importância dentre os problemas que nós estamos vivendo, que ele se equipara a todos esses, os piores problemas que nós estamos vivendo, de escassez de água, de poluição de ar, de tudo mais, né? Então, acho que o grande ponto aqui da nossa conversa de hoje é, bom, e aí, o que a gente faz com isso? Né? E a Érica, então, nos conta sobre permacultura, essencialmente, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto mais interessante que a gente pode ouvir, né, Érica? Sim. Então, o que é a permacultura, né? Tem muita gente que ainda não sabe. Bom, a palavra é a cultura permanente, é ter uma forma de pensar sistêmica e de planejar, que entende que a agricultura, a casa, as relações, tudo está em ciclo. Então, a gente usa a sabedoria ancestral e a ciência moderna para começar a reolhar para a vida, né? Então, assim, por exemplo, na natureza, a gente tem vários elementos. E cada elemento que eu digo assim, nós mesmos estamos incluídos nisso, né? Como um elemento na natureza, como parte da natureza. Uma plantinha, uma galinha, enfim, tudo tem funções e necessidades. E quando a gente identifica isso, quais são as nossas necessidades, o que a gente pode dar, vira uma troca. Então, por exemplo, na agricultura, você entende que uma planta pode trocar com outra planta, e a gente chama isso de consórcio. E aí a gente colocando elas duas juntas, uma oferece abrigo, a outra oferece um solo mais fértil, algo no solo que ela precisa, e a gente coloca elas juntas e não precisamos de agrotóxicos, que nem é a monocultura. Então, assim também é nas nossas relações. Quando a gente identifica o que a gente precisa, alguma outra pessoa pode dar em troca, e o que a gente também tem, a gente dá. Isso cria uma abundância, porque a gente atinge as nossas necessidades básicas. E daí a gente cria uma abundância para poder dar aos nossos excedentes. Zeca, eu acho que você foi embora novamente. Bom, nisso tudo a gente gira uma qualidade de vida. Então, a gente entende que a gente não precisa desse processo linear, né? Esse processo aberto. Mais uma vez, a coisa dos ciclos. A gente dá aqui, recebe lá, o de lá dá para o outro, sabe? E assim vai no trabalho, vai na economia solidária, vai... A gente transforma o sistema em sinérgico, né? Bom, eu acho que eu resumi aqui bem resumido o que é a permacultura. Ela foi criada por 2 australianos. É nova, apesar da gente ter incluído no conceito a ciência antiga, ancestral, sabedoria ancestral. Eu acho que é isso. Acho que eu consegui. Queria falar um pouquinho, então, sobre o outro aspecto, que é a compostagem, mas talvez no final, né, Érica, a gente possa dar exemplos mais concretos de como as pessoas poderiam utilizar, né, esses conhecimentos, esses saberes todos, na sua vida pessoal, principalmente, e em outros aspectos da vida. Então, retornando à questão do lixo, né, quando você olha estatísticas assim, boas, concretas e tudo, existe uma associação brasileira de empresas de coleta e limpeza e coisas especiais, não me lembro, a sigla, o nome é enorme, a sigla é ABRELP. Voltamos. Então. Eu estava dizendo que as estatísticas dessa ABRELP, que é a Associação das
empresas de limpeza, eles dão conta de que 52% do lixo que a gente gera é orgânico e que o desperdício de comida é absurdo. Nós estamos falando o que se desperdiça de comida. Isso é Brasil, tá? Poderia alimentar 19 milhões de pessoas. Os números são assim, desse tamanho, são coisas espantosas. Mas então, se você 50% do lixo é orgânico e você tem maneiras de evitar jogar fora essa parte orgânica, significa reduzir o lixo pela metade. Entendeu? É um número espantoso. O outro, quer dizer, o outro que vai junto, nós vamos tratar dele agora, mas 25% é a embalagem. Se a gente tratasse da parte orgânica e das embalagens, nós reduziríamos o lixo a 25% do que é hoje. Esses são os números concretos da Abrel. Muito bem. Aí o que você faz com a parte orgânica, né? A parte orgânica, ela é viva. Lembrando, mais uma vez, a Érica repete para nós, que nós vivemos em ciclos. Então, essa parte orgânica, ela é apenas parte de um ciclo que... Para esse orgânico poder retornar, você também pode utilizar coisas que você jogaria no lixo. Por exemplo, a casca de banana, dá para fazer refogadinho, uma delícia. Já reduz bastante, né? Então, mas eu acho que nós perdemos um pedacinho aí, antes do refogadinho. Volta, cortou. Volta. Cortou. Não, então, eu estava dizendo que essa parte orgânica, essa fração orgânica dos resíduos, ela pode, e há maneiras de fazer ela retornar. E essa forma é o que se chama de compostagem. A compostagem é você fazer retornar à natureza aquela parte que foi perdida no uso dela. Então, se você pegar os restos de cozinha, os restos a para de grama no jardim, os galhos de árvore que caem, etc., e der um tratamento adequado, você vai transformar aquilo em composto orgânico ou humus, que vai servir para enriquecer o solo de novo. Você vai utilizar aquilo e vai fazer aquilo retornar à natureza de uma forma altamente benéfica para o solo, para qualquer coisa, para a sua plantinha em casa, para o seu jardim de planta ou para a sua grande fazenda de produção. Quer dizer, isso não tem escala, isso vai a todas as escalas. E dá para fazer em pequena escala mesmo. Exatamente, você pode fazer isso numa grande fazenda de produção, você pode fazer isso em casa, num apartamento, na cidade. Quer dizer, esse é o ponto essencial da história. Mas como fazer? Desculpa. Não tem desculpa, na realidade não tem desculpa. Mas, basicamente, você tem duas maneiras, né, de fazer essa compostagem. Usando minhocas, que é o que chama de vermicompostagem, e o que chama de compostagem seca ou compostagem aeróbica. Quer dizer, há uns puristas que dizem que o produto da vermicompostagem é o humus, e o produto da compostagem aeróbica seria o composto orgânico. Mas eu não vejo diferença num e no outro. Enfim, todos esses materiais são extremamente ricos em nutrientes. Eles contribuem enormemente para a aeração do solo, para reter a erosão. E o mais importante... A Luísa aqui está até dizendo que aprendeu a fazer compostagem e o lixo dela reduziu em 70%. É muito, né, Luísa? É impressionante. É bom ter esses dados, porque as pessoas não têm noção. Fala, Zeca, voltamos. Bom, eu não sei agora onde é que se perdeu aqui. Eu estava dizendo que no que se faz o humus ou o composto orgânico, você gera um produto que é extremamente benéfico para si mesmo, para quem está produzindo esse chorume, e benéfico como? Você vai usar isso desde o jarro de planta em casa ou numa grande produção agrícola no campo, né? Porque você vai retornar ao solo nutrientes, vai fazer com que o solo seja aerado, né? Quer dizer, as plantas podem utilizar o oxigênio e o carbono do solo melhor, né? E vai proteger o solo de erosão. E, principalmente, vai evitar... rico que você tem que diluir, né? Perdão? Fala, desculpa. Esse líquido que sai da composteira é tão rico que você tem que diluir ele, que senão Com você certeza, mata a planta, exatamente. Agora, se você pegar essa matéria orgânica e jogar no lixão,
esse líquido que vai sair, o chamado chorume, ele vai contaminar, ele é altamente venenoso, vai contaminar o lençol freático. Está abaixo de você, vai contaminar as águas. Então, ao mesmo tempo que você gera benefícios com o composto, você evita malefícios. Porque você vai evitar também que a decompostagem natural de um produto no lixão vai atrair vetores, vai atrair ratos, urubus e, enfim, vários animais que vão ser vetores de doenças. Então, essa produção é extremamente interessante. O bom da história toda é que, como nós já dissemos antes, você pode fazer isso em casa. Você pode e deve, né? Porque com isso você estará reduzindo enormemente a parcela de resíduos que você joga fora todo dia. A gente joga fora mais de 1 quilo de resíduos por dia no Brasil. Mais de 1 quilo por dia por pessoa. Quer dizer, é um número extremamente alto, né? Então, você produzir o composto orgânico é uma coisa importantíssima. Você vai reduzir o lixo pela metade, simplesmente, para começar, né? Pode reduzir pela metade. E essas são as vantagens e tudo mais. Agora, lembra que eu falei um pouquinho antes, né? Que seria bom a gente passar para as pessoas também uma ideia de como é que essas coisas podem ser feitas, qual é a prática disso, né? Aí eu perguntaria, Érica, e a prática da permacultura, como é que seria? Então, uma delas é a composteira, né? Outra coisa que eu aprendi, porque eu viajei para alguns lugares sempre de permacultura, e eu aprendi isso quando eu fui para Piracanga, que é o ecotijolo. Não sei se já ouviram falar, tá? Eu trouxe um aqui, é feito na garrafa PET. Isso daqui, gente, é umas 3 semanas, tá? 3 semanas de lixo que não foi para o aterro. A gente pega esse saquinho do chá ou qualquer lixo que não é reciclado, porque nem todo lixo é reciclado, mais que você coloque lá na sua seleta, eita, Coleta seletiva. obrigada, embolou tudo aqui. Nem tudo vai ser reciclado pelas cooperativas. Então é interessante você colocar aqui dentro. Essa aqui já está hiper cheia, não tem como eu colocar mais. E aí você vem com algum socador. Nesse caso aqui, eu peguei um espanador de pó que estava lá em casa, que as penas ficaram. E aí reaproveitei, mas pode ser um vergalhão, um pedaço de bambu, melhor ainda se for bambu, mais sustentável. E aí você vai socando bastante todo lixo, todo resíduo, para ficar bem durinho. Isso daqui, gente, depois eles viram um tijolo para fazer paredes. Nada. Quem diria, né? Mas se eu não quiser fazer parede, dá para fazer puff, dá para fazer móveis, dá para fazer várias coisas. Lá no Pé de Prana a gente tem alguns puffs feitos disso. A gente pega algumas garrafas, prende, depois coloca uma espuminha por cima e faz uma capinha de crochê, uma capinha de pano, qualquer coisa, assim. Fica uma graça. Lá no Instagram do Pé de Prana tem um vídeo mostrando como faz esses ecotijolos e o tanto que eles reduzem a quantidade de resíduos sólidos que vão para os aterros, resíduos inorgânicos que vai para os aterros. Isso é uma das ideias, claro, que se pode fazer com lixo. Tem a teoria dos 3 R's, que na verdade atualmente já é muito mais que 3 R's, são os R's da sustentabilidade. Começou com 3, reduzir, reciclar e reutilizar, né? Quando você começa a olhar para as coisas entendendo que você é responsável por elas, né? Por aquela embalagem, por aquela roupa que você não usa mais, você pensa se você pode reutilizar de uma outra forma ou reduzir, de repente você não precisa de tanta coisa, e aí entra a consciência do consumo, né? Consumo consciente e a prática do minimalismo, que algumas pessoas já têm. Então, entender que você não precisa de tanto, entender tanto que você está extraindo do meio ambiente, então você reduz aí, e você reutiliza algumas coisas que, de repente, uma camisa que ia ser jogada fora pode virar uma outra coisa, né? Pode virar uma jaqueta, pode virar
até uma bolsa para doação, enfim, para dar de presente. Nossa, lá em casa a minha mãe é artista plástica, né? Ela é ceramista. Então, lá em casa, a quantidade de coisas que a gente recicla, a gente refaz, né? Reutiliza, é impressionante. Zeca voltou. Estamos de volta. Então, assim, esses são um dos recursos, né? A bioconstrução também é uma das coisas, você olhar para o que você tem em volta para construir a sua casa, construir o design, a decoração da sua casa, porque, como você disse mais cedo, Zeca, quando a gente compra uma coisa lá longe, só no transporte já tem resíduo sendo, né, gerado. Então, quando você olha as coisas que tem em volta, você começa a apoiar a compra local dos produtores, pequenos produtores locais, sabe? Você desenvolve a economia local ali e você reduz o impacto ambiental do transporte, né? Por isso que a permacultura não se limita só à agricultura. Ela é uma forma de pensar em vários ciclos, né? Como ela entende que nós somos parte da natureza, e como você disse, a natureza não são objetos, não são coisas, elas são seres, são elementos que trazem benefícios, né? Até uma árvore, quando está num dia super quente, né? Um solão, uma árvore te traz uma sombrinha, né? E te traz o ar de mais qualidade. Então, você entende que a natureza é qualidade de vida, né? De vida. Então, até fazer um parênteses aqui, uma coisa que eu achei muito interessante, que tem um livro recente, que eu não me lembro assim de memória nem o nome do autor, mas depois a gente pode deixar aqui nas referências dessa live, em que eles estudaram, a equipe deles são pesquisadores ingleses, desculpa, alemães, que estudaram a comunicação entre árvores. Então, eles demonstram isso tem vídeos, enfim, que uma floresta toda se comunica através das raízes que se estendem através de fungos, e as árvores todas se comunicam. Esses caras descobriram a internet das árvores. As árvores, Sim, os exemplos sim. são fantásticos. Os exemplos são, por exemplo, na África, as girafas vêm e começam a comer as folhas das árvores, mas elas só comem na beirada, porque as árvores lá de dentro são avisadas. E as árvores são capazes de reduzir a seiva que existe nas folhas para evitar a predação por Olha, girafa. É uma coisa absolutamente fantástica e, hoje em dia, isso é ciência. Isso não é invenção nem nada, não. Foi o parênteses que eu quis fazer aqui. Mas então, aproveita, voltando aqui à compostagem, e como fazer, né? Como é que a gente vai usar isso? Então, a compostagem ela pode ser extremamente simples. Você pode fazer no seu apartamento, no meio metro quadrado de área que você tenha, com baldes de plástico, você vai fazer com que você possa colocar os restos de comida, não espera deteriorar, e está utilizando minhoca, no caso, porque você quer alguma velocidade na geração do composto orgânico. Se você tiver um jardim, então é muito mais fácil. Qualquer área você pode utilizar para fazer um pequeno depósito. A parte orgânica é colocada ali. Se você tiver a para de grama, resto de jardim, aí melhor ainda, porque você vai fazer com que a composição, a compostagem, né, a decomposição seja mais rápida, mais eficiente. No final, você vai tirar o produto, que é o composto orgânico, peneirar, o que não tiver compostado ainda retorna para a composteira, e você vai utilizar nos seus vasos do jardim ou na sua produção da horta doméstica. Enfim, você vai usar em todas as possibilidades que você tem de plantar alguma coisa e criar
qual é melhor? É melhor fazer com minhoca ou sem minhoca, não sei o quê. Grosso modo, eu digo assim, se você tem pouco espaço e pouca possibilidade, você fazer a vermicompostagem, ela é muito mais efetiva. Se você tem um espaço grande, você não precisa, até porque se você tiver solo, na hora que você criar a sua composteira, os pequenos vertebrados e os invertebrados vão aparecer naturalmente, eles vão procurar ali, né? E eles é que vão promover essa decompostagem, essa decomposição das coisas. Quando você fala em minhoca, né, quase todo mundo aqui usa a famosa já minhoca australiana, que é a minhoca vermelha, tem uma produção fantástica, né? E é muito simples, é de uma simplicidade total. Interessante da história. Nós temos composteira em casa já faz um tempão e qualquer pessoa que quiser nos dar o prazer da visita vai poder comprovar que não tem cheiro, não atrai animal nocivo, nada disso. Claro que a gente tem que ter uma série de cuidados. Por exemplo, a gente não coloca carnes na composteira, porque a carne pode sim ter mau cheiro, quando a carne decompõe, ela tem mau cheiro, e outros detalhes que a gente não coloca, coisas que espantem, que afastem as minhocas, por exemplo. Então, cebola, por exemplo, não é uma boa. A minhoca não gosta de cebola. Ela reage um pouco à cebola. Tem que tomar a minhoca como se fosse um bebezinho, né? Exatamente. Mas é um bebê que se reproduz rápido. Mas assim, ela não gosta de coisas muito fortes, né? Exatamente. Carne e tal. Isso aí foge disso. Mas tirando isso, alho, quer dizer, todas essas coisas assim, e gorduras, né, de uma maneira geral. Queijos e tal, você não vai colocar na composteira, né? Mas é um processo muito simples de fazer. E aí vem uma coisa que quase já, em termos de sugestões que a gente pode pensar, né? Exemplo de um projeto que eu acho que é na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, a prefeitura tem um serviço de orientar as pessoas como fazer a sua composteira, como compostar em casa. Ela apoia, incentiva, dá aula de compostagem e tudo mais. Por que a prefeitura faz isso? Porque a prefeitura, fazendo isso, reduz metade do lixo que ela tem que tirar. É um grande negócio para a prefeitura. Então, é uma coisa muito boa até nesse aspecto. Isso nos leva a pensar em sugestões, né? Que ideias que a gente pode dar, né? Uma delas é nessa linha. Quer dizer, nós, no Projeto Araras, que é uma sociedade civil, né, o ECIP, nós podemos também fazer projetos nessa linha, né, de ajudar as pessoas a fazer suas compostagens individuais, as compostagens domésticas. Mas aí vem uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Coloco aqui para vocês todos, para nós todos aqui de Petrópolis, que é o seguinte: eu ouvi dizer que no Rio de Janeiro são 18 candidatos a prefeito. Em Petrópolis são 13. E os pré-candidatos a vereador são 736. Então, nós temos 749 pessoas interessadas em se dedicar, né, abnegadamente ao serviço público, já que são 749 candidatos, né? E esses candidatos todos, então, podiam adotar esse compromisso conosco, né, com a população daqui agora, uma vez eleitos, incentivarem essa compostagem, e com isso a gente vai reduzir o lixo tremendamente, vai trazer inúmeros outros benefícios, né? E fica aqui, então, uma proposta para que esses nossos 749 cidadãos entendam a importância do que nós estamos falando e façam alguma coisa com isso, né? Sim, levar essa extensão para as escolas também, né? Para as escolas, com certeza. Quer dizer, você pode, as escolas que alimentam as crianças, que tem, enfim, restaurante na escola e tudo mais, cantina, podem também praticar a compostagem direta e agregaria um fator educativo muito bom, né?
Mas eu estou olhando aqui o meu relógio, Érica, eu acho que a gente está quase chegando no final da nossa Sim, conversa. faltam 7 minutos, mais ou menos. Ah, é? Que beleza. Então ainda podemos falar mais, né? Tá vendo? Passa rápido, né? Não, uma Vamos coisa ver, né? interessante, então, para agregar, é que nós falamos da compostagem, praticamente o nosso foco aqui foi a compostagem doméstica, né? Sim. Mas existem outras coisas, existe uma biocompostagem, existe quer dizer, uma prefeitura, por exemplo, poderia fazer uma biocompostagem, outras formas de compostagem, mas pela complexidade dela comparativamente à simplicidade da compostagem doméstica, ela não tem nem sentido enquanto a gente não fizer a primeira delas, que é a compostagem doméstica, né? E esse aqui é Aham. o ponto aí. Acho que é entender que ampliar essa compostagem pode ser para as escolas, a reciclagem também. Inclusive os ecotijolos, gente, se vocês não tiveram que fazer com isso depois, além de poder dar para o pé de prano, que a gente dá um bom destino para eles, a gente também pode pensar em projetos junto com instituições de caridade para construir, de repente, um local, ou reformar, ou ampliar com paredes ou até mesmo com móveis. Então, assim, a gente tem várias soluções efetivas de como reutilizar os recursos da natureza, né? Recursos como seres. E não deixar lixos por aí, não deixar esses resíduos que são tão valiosos irem simplesmente para o aterro. Se a gente colocar cada um no seu lugar certo, dentro do ciclo, a gente cuida bastante do planeta e o planeta vai nos responder em troca também, cuidando da gente com bastante abundância, né? É a questão da gente repensar nas nossas ações, né? Repensar nos nossos conceitos para poder ampliar nossa consciência e mudar as nossas ações. Isso só vai ter um impacto muito positivo, né? Ok, Érica. Zeca, Enfim, voltou? voltei. Eu estava ouvindo você aqui caladinho, mas estava ouvindo. Não, então, essas são as ideias, essas são as sugestões que a gente pode dar. Né? Ficamos otimistas com essa postura de reflorestando a vida, mostrando formas de possibilitar que isso se torne realidade, né? E eu acho que um ponto Uhum. fundamental, mas absolutamente crucial da história toda é a gente entender aquela história toda de nós somos parte da natureza. O discurso é bonito. A prática desse discurso tem que ser nós entendermos que os seres vivos têm que ser sujeitos de direito e não simples objetos de direito. Quer dizer, esse é que eu acho que é o ponto essencial, porque isso é que leva a que a gente possa reagir a essa forma de produção nossa, né, de um ciclo aberto, que não é um ciclo, na realidade, porque não volta, né, não é um ciclo, quase que uma linha reta, uma Na linha flecha reta, para nada. Né? direto. Exatamente. Esses que são os pontos essenciais, eu acho, das nossas reflexões de hoje. Sim. Bom, é isso. Vamos encerrar antes, porque parece que senão a gente perde aqui a live. Isso, Precisamos salvar. isso. Então, assim, essa live vai ficar salva no Projeto Araras OCIP, no Instagram. E quem quiser acessar depois, a gente vai ficar muito feliz. Tem muito conteúdo aqui, muito conhecimento, e vai trazer só frutos positivos, né, para a gente, para o nosso planeta. É isso, Zeca. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada pelos comentários. Essa é nossa primeira live, então, assim, a gente está aprendendo como usa aqui. Desculpa não ter lido todos os comentários, mas foi muito gratificante. Tá bom? Então, Boa ok. tarde para Boa todos. tarde, muito obrigado a todos e estamos disponíveis. Sempre que procurem quando pudermos discutir essas Tamo aí. questões e falar mais delas. Verdade. Um Beijo. abraço a todos. Beijo, tchau. Tchau.